Fala meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero fazer um comentário, sobre Thiago Life e Jorge Igor. Duas pessoas que eram muito queridas há um tempo desse atrás e nos últimos tempos estão recebendo muito hates na internet. E o motivo é o mesmo, Neymar. Só que um recebe hate, críticas, porque defende muito o Neymar e o outro está recebendo hate porque critica o Neymar. Aliás, criticou o Neymar. Primeiramente eu quero aqui falar sobre o Thiago Life, que é o cara que está sofrendo os hates aí por conta de elogiar demais o Neymar. O Thiago Life é um cara que eu sempre acompanhei, desde quando ele era do Globo Esporte, É um cara que tem um carisma muito grande, todo mundo gostava do Thiago Life, era difícil você encontrar alguém que não gostava dele, Um cara que sempre fez o trabalho dele muito bem, como comentarista, como apresentador esportivo. Eu não gosto muito do Thiago Life narrador, acho ele muito fraco como narrador. Mas mesmo assim, eu não fico lá hateando o cara por isso. Só que uns tempos desse pra cá, o Thiago Life ele criou uma certa paixão pelo Neymar. Ele elogia o Neymar até demais. Talvez elogie o Neymar mais do que o próprio pai dele. E recentemente o Thiago Life deu uma declaração que para muita gente foi vergonhosa. Que ele dizendo que queria ser o Neymar numa próxima encarnação. Se ele pudesse escolher ser alguém, ele queria nascer o Neymar. E isso, claro, a galera que não gosta do Neymar atacou ele em peso. A minha opinião sobre isso é simples. Para mim o Thiago Life ele pode ser quem ele quiser. É o direito dele. Se o Neymar é ídolo dele, é uma escolha dele. Você não pode querer exigir que o cara goste daquilo que você gosta. Só que é claro, que eu também não concordo com esses elogios demais do Neymar, sabe? É uma coisa assim que beira até o constrangimento. Só que ele tá no direito dele, é a opinião dele. Se você se dói com a opinião dele, aí o problema não tá no Thiago Life, tá em você, que não aceita o cara ter uma opinião diferente da sua. E o Thiago Life vem sendo atacado recentemente porque ele vem defendendo o Neymar dessa galera aí, que critica o Neymar por questão política. Tem gente que ataca o Neymar por conta de política, por conta de politicagem. Todo mundo sabe disso. Tem jornalista aí que faz isso por questão política. Nem é questão futebolística, que você teria muitos assuntos para criticar o Neymar, mas por questão política. Então o Thiago Life, assim, é um cara que vem sendo muito hateado justamente por elogiar demais o Neymar. E o cara que vem sendo criticado muito por ter feito uma crítica recentemente, principalmente a convocação do Neymar para a Copa do Mundo, é o Jorge Igor. O Jorge Igor é um outro cara que, para mim, como torcedor do Remo, é um cara que eu tenho uma lembrança muito boa das narrações do Jorge Igor, desde a época que ele era narrador do antigo Esporte Interativo. Depois ele foi para a TNT. E todo mundo, eu acho assim, 90%, 95% dos torcedores gostavam do Jorge Igor e das narrações dele. Só que recentemente, não tão recentemente assim, ele abriu um canal aqui no YouTube para dar a opinião dele. E quando você traz um canal para dar a sua opinião, você vai atrair comentários que te elogiam e hates, pessoas que não concordam com você. E aí ele começou a abordar diversos temas polêmicos nesse canal dele. Um canal que inclusive tem muita audiência, tem muita visualização do Jorge Igor. E ele abordou o tema Neymar, convocado para a seleção brasileira. Só que antes mesmo do Neymar ser convocado, ele disse que ele era contra, porque o Neymar não jogava bem no Santos. Ele apresentou os argumentos dele plausíveis, porque o Neymar não atuava mesmo. Para mim, a seleção brasileira tem que convocar os melhores. O nome já diz seleção, você seleciona os melhores. O Neymar é o melhor? É. O Neymar estava jogando futebol para ser convocado? Não estava. Assim como o Danilo também não estava, o Paquetá não estava, o Léo Pereira não estava. Vários jogadores que foram convocados que na seleção não conseguiram desempenhar. O Neymar não tem que provar nada na seleção. Ele é um jogador que tem a história dele na seleção, apesar de não ter conquistado nenhum título. Mas o desempenho individual do Neymar na seleção é muito bom, em termos de número. Ele é o cara que tem mais gols com a camisa da seleção. E isso, claro, o Neymar tem uma legião de fãs, é o jogador brasileiro mais seguido nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. E aí ele fez meio que umas críticas ao Neymar, meio que pesadas, na visão desses fãs do Neymar. E ele teve uma legião de hates. Um cara que era amplamente elogiado e amplamente quisto pelos torcedores, começou a ser muito criticado. Jorge Igor começou a receber diversas críticas nas redes sociais.
o que transformou o Jorge Igor numa figura antipática. Eu não vejo ele dessa maneira, tá? Pra mim, ele é um cara que tem muita coragem. Sair do esporte interativo pra ir pra Globo, assim, tem muita gente que acha que a Globo é muito grande, só que tem um detalhe. Quando você é um cara que não tem uma expressão tão grande numa certa emissora, você sair dessa emissora para ir para outra, ser mais um, né, buscar o seu espaço, você vai lutar por isso. E foi o que o Jorge Igor fez. O Jorge Igor, ele era o segundo narrador da TNT Esportes. Ele só ficava atrás do André Reine. Às vezes ele era um cara que era muito mais bem visto por pessoas do que o André Reine. E a gente sabe que o André Reine é um cara que ele é o símbolo do esporte interativo. Você fala esporte interativo, TNT Esporte, você lembra do André Reine. Isso é inegável. E é claro que quando você tem, e eu já falei isso aqui, vou repetir, quando você tem a opinião, você vai atrair hate e você vai atrair comentários elogiosos, né? E o Jorge Igor mexeu com um assunto muito delicado. É a mesma coisa dos portugueses lá criticarem o Cristiano Ronaldo. Vai ter quem vai apoiar e vai ter quem vai criticar, pô. Porque o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que já tem um nome lá em Portugal. Ele é um cara que na seleção, ele é um cara imprescindível. Mesma coisa do Neymar. Então, o Jorge Igor, ele atraiu para si um hate por dar uma opinião. Ele deu uma opinião honesta. Ele deu uma opinião sincera, que custou bem para ele, né? Bem caro para ele. Porque, cara, eu vi o tanto de hates que o Jorge Igor sofreu nos últimos tempos. Gente falando que ele tinha se perdido, que ele foi pra Globo e se vendeu lá na Globo, né? Que ele tá atacando o Neymar por causa da Globo. Não tem nada a ver, cara. O Jorge Igor sempre fez esse trabalho. Eu gosto muito do Jorge Igor narrador, ao contrário, por exemplo, do Thiago Life, né? O Thiago Life eu não gosto dele narrador, mas do Jorge Igor, cara, pra mim é um dos melhores narradores do Brasil hoje. Pra mim o top 5 é Rogério Vogtmann, Jorge Igor, André Reine, né? O Paulo Andrade, gosto muito do Paulo Andrade, acho que ele tá se perdendo lá na Globo. E um outro narrador que eu gosto muito, e que assim, pode ser até uma opinião atemporal, eu vou colocar uma mulher aí, é a Natália Lara. Gosto muito das narrações da Natália Lara. Vocês podem me criticar aqui, não tem problema nenhum. Pô, tá maluco? Tem muito cara melhor que a Natália Lara. Eu gosto da Natália Lara, cara. E assim, não é porque a Renata Silveira é uma narradora ruim que a Natália Lara vai ser também porque é mulher, não. Eu gosto muito das narrações da Natália Lara. Acho ela muito boa narradora. Inclusive dá muita sorte pro Remo também. Quando ela narra, o Remo vence. Então, meus amigos, é assim, cada um tem direito de dar sua opinião, cara. Eu acho que críticas fazem parte. Você pode muito bem criticar o cara por dar uma opinião diferente da sua. Abre um leque para discussões. Só que tem gente que passa do ponto quando vai ameaçar, quando vai xingar, entendeu? Isso que é complicado. Se você tiver uma opinião diferente do cara, for lá e dissertar sua opinião diferente do cara, isso é bom. Isso é muito bom, inclusive pro nosso futebol. Bom, deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam, né, desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, abordando temas em geral, deixa aí nos comentários aí. Gosto muito da opinião de vocês aqui, tá? Se quiserem me retirar também, não tem problema. Até o próximo vídeo. Valeu!